Olá galera que me acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, através ainda do meu WhatsApp de dicas, ou quem faz as minhas preparações online e presencial. A aula de hoje ela é especialmente para você e ela versa acerca do Estatuto e do Regimento da Universidade Federal da Bahia. Nas lições de hoje nós falaremos um pouco acerca dos aspectos atinentes à natureza jurídica da Universidade Federal da Bahia. Esta natureza jurídica, se ligue comigo, não pode esquecer, se ligue comigo. Esta natureza jurídica, ela vai se ligar ao seguinte: quando nós pensamos na união, nós temos a união e essa união ela criou a Universidade Federal da Bahia e esta UFBA, para esta UFBA, ela passou uma gama de atividades, tá? O processo de criação é através de uma lei e a UFBA se constitui como uma autarquia federal. Como a UFBA se enquadra como uma autarquia federal, a relação existente entre a União e a Universidade Federal é uma relação de vinculação. Ora. Essa relação de vinculação é para saber se a UFBA está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. Daí se falar que a União exerce sobre a UFBA um tipo de controle denominado, um tipo de controle chamado de controle finalístico, ou ainda que a União detém sobre a UFBA um poder de tutela, ou ainda que esta supervisão é feita através do MEC. Daí se falar que existe uma supervisão ministerial. Ora. Portanto, observe que a UFBA ela vai se enquadrar como integrante da administração indireta. Por ser integrante da administração pública indireta, o que é que você precisará associar? Olha como é legal, olha que massa. Você vai observar o seguinte, que necessariamente esta UFBA, ela é detentora de autonomias. E essas autonomias você vai associar justamente ao campus que nós temos aqui. Você vai associar a ideia do PAF, ou seja, existe uma autonomia patrimonial, existe uma autonomia administrativa e existe uma autonomia financeira. Então, patrimonial, existe uma autonomia administrativa e existe uma autonomia financeira. Essas autonomias aqui, elas estão ligadas às atividades de qualquer autarquia, aliás, de qualquer entidade da administração indireta. Para a UFBA, no entanto, as atividades fim. E quais são essas atividades fim? Essas atividades fim, ela nos remete a atividades de ensino, a atividades de pesquisa e a atividades de extensão universitária. Essas atividades nos conduz a uma nova linha de autonomia, a chamada autonomia
que nós vamos denominar de didático-científica. Uma autonomia didático-científica. Parece-me claro que essas autonomias, elas serão traçadas ou elas estarão configuradas a partir de cenários dos órgãos da universidade. É aí então que você deve fazer a relação entre estas autonomias com os chamados órgãos superiores da universidade. E quais são estes órgãos superiores da universidade? Nós temos 5 que se desdobram em 6. Em verdade, você tem, atenção, você tem o Conselho Universitário, você tem o Conselho Universitário, que é o CONSUNE. Nós temos, além do Conselho Universitário, que é o CONSUNE, nós temos o CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos o Conselho Acadêmico de Ensino, o Conselho Acadêmico de Ensino. Nós temos o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão, acadêmico de pesquisa e extensão. E nós temos ainda a Assembleia Universitária, para fechar os órgãos superiores de deliberação. Além disso, nós temos um órgão superior de controle, fiscalização e supervisão, que já não é superior de deliberação, que é o Conselho de Curadores. O que é que você vai conseguir raciocinar aqui? Muito simples. Todos estes aqui, todos eles, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Acadêmico de Ensino e Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão, principalmente esses 3 primeiros, eles estão diretamente ligados a uma autonomia didático-científica. Ou seja, eles lidam com as atividades fim. Quando você fala do Conselho de Curadores, eu já estou me referindo a uma autonomia patrimonial e financeira, porque elas caminham juntas. A Assembleia Universitária, ela serve para identificar o seguinte: ela serve para observar se a UFBA está cumprindo os seus objetivos institucionais, porque sabe-se que a União fará esse controle finalístico. Então existe aqui uma linha de autonomia didático-científica, só que essa didática científica por conta dos objetivos, mas que não deixa de ter também de forma secundária, um viés administrativo, um viés de um cenário administrativo, mas de forma secundária. Olha só, já o CONSUNE, ele aprova as contas, o CONSUNE, ele aprova a concessão, por exemplo, de títulos de dignidades universitárias, como o CONSUNE, ele também trata da aprovação de regimentos, por exemplo. Então o CONSUNE, ele trata principalmente de uma autonomia administrativa, mas ele também mexe com a autonomia financeira e patrimonial. Ele também mexe com a autonomia financeira e patrimonial.
Assim como mexe com a autonomia didático-científica, apesar de não ser o ponto-chave. Aqui também acaba funcionando de forma mais administrativa, ligado à ideia didático-científica. Este cenário serve justamente para você identificar as atribuições de cada um desses órgãos. Muito simples. Imagine que você tem um cenário e que neste cenário é um cenário que envolva a situação relacionada à prestação de contas. Ora, essa prestação de contas, ela é efetuada anualmente pelo reitor. Ela é efetuada anualmente pelo reitor. Ora, eu preciso aqui da participação de dois órgãos. Um dos órgãos vai emitir um parecer sobre esta prestação de contas e o outro órgão vai efetuar a aprovação dessas contas. Olha como é simples, basta você associar. Quem é que lida com autonomia financeira e patrimonial? Veja que eu só tenho o Conselho de Curadores e o Conselho Universitário. Então, um vai emitir o parecer e o outro vai aprovar. Muito simples. Qual é o órgão que é deliberativo? O órgão que é deliberativo, automaticamente, é o que toma decisões. E o que toma decisões é o Consune. Então, a aprovação, ela é efetuada pelo Consune, só que para esta aprovação ser efetuada, antes eu preciso da opinião, eu preciso do parecer do Conselho de Curadores. Então, qual é a dica que tem para que você possa estudar a natureza jurídica e, consequentemente, a competência desses órgãos? Você vai sempre analisar e vai sempre seguir um grande caminho, tá? Você vai seguir um grande roteiro. Que caminho é este? Que roteiro é este? Tá? Então, aqui você vai seguir um roteiro na hora de conseguir especificamente analisar as atribuições dos órgãos. Então, qual é o roteiro? Primeiro, identificação da atribuição de acordo com as autonomias. Identificação da atribuição ou da competência de acordo com as autonomias. O que? Prestação de contas. Ok. Prestação de contas tem a ver com o processo atinente, lógico, à autonomia que está relacionada ao quê? A autonomia patrimonial e financeira. Então, primeiro você identifica a autonomia, ou melhor, a atribuição. Depois, você vai fazer a relação das autonomias com os órgãos da universidade. Vai fazer relação das autonomias com os órgãos, como a gente fez agora há pouco, principalmente com os órgãos superiores. E depois você vai efetuar a relação entre a atribuição e órgãos da universidade. Quando você conseguir traçar esse cenário, você vai conseguir enxergar que é isso que é alvo de questionamento nas provas de concursos públicos. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula do professor Alain Vinícius. Se você gostou desse vídeo e você está no YouTube, o que é que você deve fazer? Compartilhe esse vídeo, curte o canal, ativa as notificações para que você seja informado sobre novos vídeos postados. Se você está no Facebook,
curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso proporcionará a difusão desse trabalho para que eu consiga lhe ajudar ainda mais. Se você está se preparando para a UFBA, eu queria lhe fazer um convite, venha se preparar comigo, tanto através do meu curso online para a UFBA, tá? É www.profalanvinicius.com/UFBA. Lá você vai encontrar todo o cenário do meu curso online. É um curso completo sobre o Estatuto e o Regimento. São mais de 40 vídeos, tá certo? Mais de 40 aulas. Nós temos também a parte de Direito Administrativo, que será muito cobrada pela Universidade Federal da Bahia, bem como todo o cenário traçado da Lei 8.112, tá? Além disso, nós temos ainda a preparação presencial através do Acerte Concursos. O Acerte Concursos, ele está situado na cidade de Salvador, no Shopping Brotas Center, tá certo? Então você pode vir até aqui. Se você quer conhecer primeiro o professor Alan Vinícius, você pode agendar comigo, tá? Mande uma mensagem para o meu WhatsApp de dicas, dizendo que você quer conhecer o professor Alan Vinícius, tá certo? Você vem até aqui assistir uma aula gratuita comigo, para que você conheça tanto a estrutura do Acerte, como nós possamos bater um papo sobre a sua preparação para a Universidade Federal da Bahia. Beleza, galera? Muito obrigado pela confiança no trabalho e preparar para o grito de guerra. Vamos nessa! E estamos juntos! Rumo! 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 A prova!